Olha só, gente. Eu vou fazer mais do que foi pedido aqui, tá bom? Vamos calcular o limite à direita, que é o que foi solicitado, o limite à esquerda e o limite no infinito também. Vamos ver se a gente consegue fazer todo esse cálculo. Acho que dá, né? Vamos ver se eu não vou precisar de nenhuma matemática além da que eu já ensinei a vocês. Então, veja bem. Você vai mandar o x para 1 pelo lado direito do 1. Então, aqui você tem que reparar que se esse aqui é o número 1, o x está à direita do 1, caminhando na direção do 1. Então, você tem assim, que esse x, ele é maior do que 1. Ok? O x é maior do que 1. Ele está à direita do 1. Aí se você passa para cá, você vai ter assim, que o x menos 1 é maior do que 0. Mas ali você tem 1 menos x, é o sinal trocado desse aqui. Então, para você chegar nessa expressão aqui, para saber se ela é positiva ou negativa, você vai multiplicar por menos 1. Por menos 1. Aí não se esqueça que quando você multiplica por menos 1, a desigualdade inverte. Então aqui vai ficar assim, menos x mais 1 ao invés de maior, que é menor que 0. Ou seja, se você mudar a ordem aqui não interfere em nada, 1 menos x é negativo. Você chegou à conclusão de que esse número que está aqui, ele é negativo. Agora, quando você pega o número negativo e eleva ao cubo, ele continua negativo. Então isso aqui todinho continua negativo. E é um negativo que tende a 0. Porque na medida que você fizer o seu x se aproximar do 1, o 1 menos x vai ficar cada vez mais perto de 0. Então isso aqui tende a 0, mas ele tende a 0 por valores negativos. Então o número de baixo é sempre negativo. E o número de cima? Na medida que você se aproxima do 1, se você se aproximar do 1, se você olhar só para essa função de cima, ela é contínua. Então é só trocar o x por 1. Vai para 2, né? Então esse de cima aqui, ele se aproxima de 2. Um número positivo. Então quanto mais perto de 1, mais perto de 2 eu estarei aqui. E 2 é um número positivo. E aqui embaixo é um número negativo. Um número fixo dividido por um número que tende a 0, ele vai tender a mais ou menos infinito, dependendo da relação entre esses dois sinais, ó. Positivo aqui e negativo. Positivo com negativo dá negativo. Número fixo dividido por um número que tende a 0, tende a mais ou menos infinito. No caso aqui vai ser, então, menos infinito. Menos infinito. Isso aqui, então, é o resultado que acontece quando você manda o x para 0 pela direita. Agora, do ponto de vista de gráfico, o seu x não pode ser 1. Então, o que significa o seu x não poder ser 1? Então, quando você for desenhar o gráfico dele aqui, ó. Quando você for desenhar o gráfico dele, no 1 você pode colocar uma linha pontilhada. Essa linha pontilhada só quer dizer que você não pode assumir o x valor 1. O gráfico não vai cruzar com essa linha pontilhada. Mas você sabe o seguinte, que na medida que você tende a 1 pela direita, então você está chegando aqui ao 1, né? Você está chegando no 1 pelo lado direito. A imagem vai para menos infinito. Então, na medida que você chega perto de 1, a imagem fica cada vez menor, ó. Cada vez menor, cada vez menor. Então, o gráfico aqui vai ser um negócio mais ou menos assim. Veja bem, quando eu chego perto de 1 pela direita, a imagem vai para menos infinito. Tá bom. E pelo outro lado, hein? E se eu não sei aqui ainda o que vai acontecer. Por exemplo, aqui, qual é o valor de x que anula isso aqui? Qual é o valor de x que anula isso aqui, gente? O quociente só é 0 se o numerador for 0. Quando é que o numerador é 0?
quando o x for igual a 2, não é? Então aqui está o 2, e aqui eu tenho que o gráfico meu vai passar por aqui. Então, por enquanto, esse é o aspecto que eu tenho. Esse é o aspecto gráfico que eu tenho. Vamos olhar para esse mesmo aqui, só que fazendo o x tender a zero por valores negativos. Deixa eu ver aqui o que acontece com o limite de 2 menos x dividido por 1 menos x ao cubo, quando o x tende a 1 por valores negativos. Valores negativos, ó, tende a 1 pela esquerda. Esquerda que eu falo é esquerda do 1. Então, o x vai estar aqui à esquerda do 1, se aproximando do 1. Eu quero saber o que vai acontecer com isso. Bom, se o x está à esquerda do 1, o x é menor do que 1. Passa esse 1 para cá, você tem que o x menos 1 é menor do que 0. Ah, mas aqui eu quero é 1 menos x. Então eu multiplico por menos 1 aqui, a mesma ideia do outro, né? E menos x mais 1, ao invés de menor que, vai ser maior que 0. Ou seja, 1 menos x é positivo. Isso quer dizer que esse negocinho que está aqui dentro, ó, ele tende a 0 por valores positivos. E aqui em cima, quando você tende a 1, 2 menos 1 dá 1, também tende a 2, que é positivo. Tá vendo? Ó, o limite é um número fixo aqui, dividido por um número que tende a 0, tende a mais ou menos infinito, dependendo desses sinais aqui. Mais com mais dá mais. Então aqui vai ficar então mais infinito. Então quer dizer, vamos olhar para o gráfico aqui, quer dizer que na medida que eu chego perto do 1, a minha imagem vai ficando cada vez maior, 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 maior e tende a mais infinito. Então, por exemplo, se você fizer o x igual a 0 aqui, ó, se você fizer o x igual a 0 nessa expressão, aí você vai ter 0 em cima, 0 aqui, 1 menos 0 dá 1 ao cubo, dá 2, né? Então você vai ter alguma coisa mais ou menos assim, vai ficar fora de escala, você vai ter alguma coisa mais ou menos assim. Na medida que você chega perto do 1 aqui, o gráfico seu vai ficando cada vez com a ordenada cada vez mais alta, né? Com um número cada vez maior. Agora, isso aqui dá um negócio que a gente chama de assintota. Isso aqui é chamado de assintota. Isso, vertical. Agora, eu não descobri ainda o que acontece quando eu mando o x para mais infinito ou para menos infinito. Para onde é que vai esse negócio, não é? Deixa eu ver se a gente consegue calcular isso só com a matemática que nós temos aqui. Sabe o que é o negócio? É porque se você mandar o x para menos infinito, como é que eu calculo o limite disso aqui quando o x vai para menos infinito? Professor, Oi? Aquele gráfico quando tem uma bolinha, só no limite, né? Quando não pode um valor, né? Aí não precisava fazer aquela bolinha, né? Qual bolinha você está falando? Aquela bolinha aberta? Isso, a bolinha aberta é quando o valor, a função não pode assumir aquele valor, né? É quando não está definido, né? Tem uma bolinha aqui. Isso aí mesmo. Quando a função não está definida, que não é esse caso aqui. Beleza. É o seguinte, gente, para não dar muito trabalho, para eu calcular o limite aqui, quando vai para mais infinito, o ideal é que eu já tivesse alguma coisa a mais, como, por exemplo, a chamada regra de L'Hopital, né? Mas a gente não tem isso, então vamos imaginar que eu queira descobrir o que acontece com essa função aqui quando você mandar o x para mais infinito e para menos infinito. Você vai ter que desenvolver essa parte de baixo. Então veja, a minha pergunta é o seguinte, eu quero saber o que acontece, qual é o limite de 2 menos x dividido por 1 menos x ao cubo, quando o x tende para mais e para menos infinito. Bom, para eu usar aquela ideia que vocês viram lá no capítulo 3, lá de dividir em cima e embaixo pela potência de maior expoente, coisa e tal, para usar aquilo ali, nós vamos precisar
de desenvolver esse de baixo aqui, né? Então isso aqui é um cubo da diferença de dois termos, ó, quando x tende ou a mais ou a menos infinito, e lá em cima vai ficar assim, 2 menos x, e aqui embaixo é o cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado, aqui é o cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o cubo do segundo. Isso aqui eu desenvolvi o cubo da diferença que está ali. Então aqui agora vai ficar assim, ó, limite, quando x tende ou para mais ou para menos infinito, e aqui vai ficar assim, ó, 2 menos x, aqui ficou então 1 menos 3x, e depois mais 3x quadrado, e depois menos x ao cubo. Não é assim? É assim. Então tá bom. Olha só. Agora, como é que eu faço aqui para descobrir para onde que isso aqui vai na medida que eu aumentar o tamanho do x? Aí vocês viram lá nas instruções, né, no capítulo 3, x tende, ou é capítulo 4, não lembro bem, você divide em cima e embaixo pela potência de maior expoente, né? A potência de maior expoente aqui é o x ao cubo. Então você tem assim, 2 menos x, aí você divide aqui por x ao cubo e aqui por x ao cubo. E aqui embaixo fica 1 menos 3x mais 3x quadrado menos x ao cubo. Aí você vai dividir isso aqui por x ao cubo, aqui por x ao cubo, todo mundo por x ao cubo, por x ao cubo. Aí o seu limite vai ficar apenas isso, ó. Vai ficar limite quando x tende ou mais ou menos infinito. Ali vai ficar 2 dividido por x ao cubo, menos 1 dividido por x ao quadrado, porque aqui eu tiro um x de cima, tiro um de baixo, fica assim. E aqui embaixo, eu vou ficar com 1 dividido por x ao cubo. Aqui eu simplifico, né? Tiro um de cima, tiro um de baixo. Menos 3 dividido por x quadrado. Menos 3 por x quadrado. Depois mais 3 sobre x. E depois menos 1, né? Menos 1. Agora, vamos ver o que acontece quando eu colocar o x para ir para mais infinito e para menos infinito. Para onde é que isso aqui vai? Bom, se você mandar ou para mais infinito ou para menos infinito, isso aqui de cima vai para zero, isso aqui de baixo vai para zero também, esse aqui vai para zero, esse aqui vai para zero e esse aqui vai para zero. Então, no limite, você vai ter assim um zero dividido por menos 1, que dá zero. Quer dizer que, na medida que você aumentar o tamanho do x, a tendência é que esse quociente vá para zero. Como é que você pode reproduzir isso aqui no seu gráfico, hein? Bom, ele vai passar para o lado de cima, né? Nós já vimos que quando o x igual a 2, ele vai dar zero. Se você estiver com um valor maior do que 2, aqui você vai ter... Se o x for igual a 2, dá zero. Deixa eu ver aqui, ele tende a menos infinito, né? Então, se o x for igual a 2... Sim, se o x for maior do que 2, esse número daqui de cima dá negativo. Mas esse de baixo também dá negativo, então ele dá positivo. Então, para x maior do que 2, esse quociente é positivo. E aí, você tem que aquele limite lá vai para zero. Então, depois de algum tempo aqui, é de se esperar que aconteça isso.
Então, o gráfico é de se esperar que seja mais ou menos assim. E esse daqui, ó, quando você vai para menos infinito, ele também vai para zero. Então ele vai descendo aqui, ó, chega uma hora que ele vai passar para cá, para cá, para cá, para cá. Então, tá aí um exemplo de cálculo de limite, que de tabela você tem o gráfico, né, da função.